Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e o versículo de número 15. Todos com a palavra do Senhor na mão? Eu vou ler então, os irmãos acompanhem por gentileza. Diz assim: E naqueles dias, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade. E, precipitando-se, arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama a Seudama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado, ou o seu cargo. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João Batista, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Amém? Continue com a sua Bíblia aberta. Nós vamos tentar compartilhar com os irmãos aqui de maneira clara, para que possamos compreender o que está revelado, sendo revelado a nós aqui nesses versículos que nós acabamos de fazer leitura. Do versículo 1 até o 14, que nós já ministramos aos irmãos nos domingos anteriores, tivemos que fazer em 2 domingos, porque não conseguimos passar em um só domingo. E agora nós vamos encerrar o capítulo de número 1 então. O que estava acontecendo aqui, fazendo um resumo, para que os irmãos que não acompanharam desde o início possam entender. Jesus, após a sua ressurreição, ele estava aparecendo aos discípulos por um espaço de 40 dias. Quando venceu esses 40 dias, Jesus se reúne com os discípulos e ele é levado aos céus, ele é assunto aos céus. E ele é oculto pelas nuvens. E 2 anjos olham para os discípulos que estão ali e dizem: ele vai voltar, não se preocupe. Assim como ele foi, ele também irá voltar. Só que Jesus deu uma ordem para os discípulos. Jesus disse: olha, vocês fiquem em Jerusalém, vocês não saiam de Jerusalém, vocês se reúnam e esperem a promessa vir sobre vocês. A promessa do Espírito Santo vir sobre vocês. O Espírito Santo vir sobre vocês. Jesus deu uma ordem direta: vocês devem esperar. Vocês não devem tomar nenhuma decisão. Vocês não devem fazer nada. Vocês não devem sair de Jerusalém. Vocês têm que ficar ali reunidos. Esperem, calma, porque a promessa vai vir sobre vocês. Agora a pergunta: é fácil esperar? Não. A maior parte das pessoas não tem muita paciência de esperar. Eu sou um deles. A gente quer as coisas para ontem. Demorou 10 dias, até o dia que Jesus foi levado aos céus e o dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, no capítulo 2, que nós vamos no próximo domingo continuar. Levou 10 dias. 10 dias para que isso acontecesse. Então no capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre a igreja, sobre os 120 irmãos que estavam reunidos ali. Mas isso nós vamos falar no próximo domingo. A questão aqui é, o que eu quero compartilhar com os irmãos, o tema da mensagem: o que fazer enquanto aguardamos a promessa? O que fazer enquanto aguardamos a promessa? O que eu devo fazer enquanto eu estou aguardando a promessa? O que você deve fazer enquanto você aguarda a promessa?
O que os discípulos deveriam fazer enquanto eles estivessem aguardando a promessa. Nós vamos aprender sobre isso. O que devemos fazer? E o que na verdade eles fizeram. A ordem era para esperar. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, com muito carinho e respeito, espere. Olha na bolita dos olhos dela. Isso, diga assim, espere. Ainda que demore, mas vai vir. Amém? Vai vir. Deus não tarda e Deus não falha. Ele vem na hora certa. Amém? A primeira lição que a gente pode aprender aqui, no versículo de número 15. Eu vou tentar ser rápido, porque nós temos a ceia para ministrar. No versículo 15, o primeiro versículo que nós lemos, nós vamos relê-lo. Olhe na sua Bíblia. Naqueles dias, levantando-se Pedro do meio dos discípulos. Aí diz que a multidão era de 120 pessoas. A ordem de Jesus era, espere. Pedro não tinha muita paciência para essas coisas. Os irmãos sabem que esperar não era muito com Pedro. Quando nós lemos, quando a Bíblia está relatando, falando das experiências de Pedro, nós vemos que ele não tinha essa característica. Ele não tinha muita paciência. Ele logo pegou a espada ali quando prenderam Jesus e torou fora a orelha do servo do sumo sacerdote, o Malco. Ele saltou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus, andou um pouquinho, depois afundou, Jesus salvou ele. E ele não era um cara de muita paciência. Esperar então. Quem é que tinha que se levantar aqui? Tinha que ser Pedro, não podia ser outra pessoa. A primeira lição aqui que a gente pode aprender no versículo de número 15 é que procure jamais tomar decisões precipitadas. Você pode dizer amém? Procure jamais tomar decisões precipitadas. Analise bem o que você vai fazer. Ouça opiniões, ouça pessoas. Talvez a sua ideia, o seu intuito é bom, mas não é aquilo que Deus tem preparado para você naquele momento. A ordem de Jesus era, todo mundo paradinho, quietinho, espera o Espírito Santo vir. Para direcionar vocês naquilo que vocês devem fazer. Mas veio Pedrão. E diz assim. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos. Diz que a multidão era de 120 pessoas. O que ele faz aqui? Ele se levanta para propor algo. O quê? Que alguém fosse escolhido para estar no lugar de Judas. Quem, pelo amor de Deus, que mandou Pedro fazer isso? Os irmãos acham aqui nesse texto, alguém mandando Pedro fazer isso? Jesus mandou Pedro fazer isso? O Espírito Santo mandou Pedro fazer isso? Ninguém mandou Pedro fazer isso. Mas ele se precipita e se levanta, e ele então propõe, olha, nós temos que arrumar alguém para ficar no lugar do Judas. Porque ele traiu Jesus, foi lá, se matou, foi para o seu lugar que estava predestinado, porque ele escolheu assim, ele foi responsável pelas suas escolhas. Então a primeira lição que a gente pode aprender aqui, eu e você, é jamais tomar decisões precipitadas. Pega a sua Bíblia. Provérbios 19. Provérbios 19 e o versículo de número 2. Livro de Provérbios, para examinar, pega a sua Bíblia, eu quero que você leia junto comigo. Acompanhe a leitura. Provérbios 19, verso 2. Esse barulho de Bíblia, muito bom. Eu gosto. Pode manusear. 19, verso 2. O cristão tem que manusear a espada. Diz assim: assim também ficar a alma sem conhecimento não é legal, não é bom. E o que se apressa com os seus pés, peca. Cuidado. Existem decisões que nós vamos tomar que parece os acerta, ideal para aquele momento, é aquilo mesmo, mas depois a gente vê, puxa vida, o que eu fiz? Não deveria ter feito aquilo. E existem decisões que são tão ruins que nós temos que arcar com as consequências para o resto de nossa vida. Então o que Pedro fez aqui, ele propôs que alguém estivesse substituindo Judas, no momento que não era para isso acontecer. Ele se precipitou. A ordem de Jesus era muito clara no versículo 4, lá voltando em Atos. No versículo 4, a ordem de Jesus no capítulo versículo 4 era: espere. Amém? Você pode repetir mais uma vez? Espere. Mais forte, espere.
Diga assim: eu vou esperar. Esperar. Tomar cuidado com decisões precipitadas. Nós somos responsáveis por nossas escolhas, pelas boas e pelas ruins. Judas também foi responsável. Ninguém mandou ele fazer aquilo, ninguém mandou ele para o inferno. Foi ele que escolheu trair Jesus. O versículo de número 16 e o versículo 17 lá de Atos capítulo 1, isso fica bem claro. Vamos lá na Bíblia, Atos 16, 17. Pedro continua dizendo assim no 16: varões, irmãos. Pedro se levantou e diz: ó irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele foi contado conosco, ele foi escolhido por Jesus, e ele alcançou sorte nesse ministério. Mas ele já estava predestinado para aquilo. Foi Deus que escolheu. Aí entra aquela questão de foi Deus que predestinou ele para isso, foi ele que escolheu. Ele é responsável. Ele tinha escolha, mas Deus sabia qual era a escolha dele. Já estava profetizado lá no Velho Testamento de que haveria alguém dos discípulos do Messias que iria traí-lo. Isso foi Judas. Ele poderia não ter traído Jesus? Sim, mas Deus sabia que ele não ia fazer isso, que ele já havia decidido. Ele é responsável, ele foi responsável, ele escolheu trair a Jesus, ele teve que arcar com as consequências. Todas as nossas decisões, quer boas, quer ruins, nós iremos colher frutos dessas decisões, bons ou ruins. É a lei da semeadura. Tudo que plantamos nós, 1, 2, 3, nós colhemos. Não tem como. Portanto, procure jamais tomar decisões precipitadas. Analise bem. Examine bem a situação. Olha só, decisões difíceis não devem ser tomadas sozinho. Se você tem uma decisão para tomar no contexto de família, não tome sozinho. Homem, compartilhe com a sua esposa. Esposa, compartilhe com o seu marido. Filho, compartilhe com seus pais. Pais, compartilhe com seus filhos. Porque tem que haver uma unidade. A escolha, a decisão, o passo a ser dado, a família precisa estar em comum acordo. A igreja, no contexto de decisões eclesiásticas, a igreja precisa estar em comum acordo. Nós não podemos tomar decisões sozinhos. Amém? Segunda lição que a gente pode aprender aqui, essa está lá em Lucas 23, abra sua Bíblia, Lucas 23, 39. Lucas 23, versículo 39. Pode procurar na sua Bíblia, eu espero. Texto bastante conhecido, diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, rapaz, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Jesus nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Nós devemos procurar entender a mensagem da cruz. O que é a mensagem da cruz? Uma mensagem de perdão. A mensagem de perdão. A mensagem da cruz é uma mensagem de perdão, de oportunidade. Aqueles dois malfeitores, um à direita, outro à esquerda de Jesus. Um texto em outro evangelho diz que os dois blasfemavam. Depois parece que um se arrependeu e diz: rapaz, nós estamos aqui porque merecemos, mas este que mal fez. Aí ele olha para Jesus e pede misericórdia. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe o que nós devemos entender, amados? Que muitas pessoas não entenderam ainda, que a mensagem da cruz é uma mensagem de perdão, é uma mensagem de salvação. Pedro, ele negou Jesus, ele se arrependeu e foi perdoado. Judas traiu Jesus, ele teve remorso, mas ele não se arrependeu. Por isso ele foi e tirou a sua própria vida.
Sabe qual é a chave da vitória? Arrependimento. Pedro se arrependeu, mas Judas sentiu apenas remorso. Apenas remorso. Ele não se arrependeu de maneira genuína. Ele não entendeu a mensagem da cruz, porque se ele tivesse entendido, ele ia pensar: meu Deus, há perdão em Jesus. Há perdão em Jesus, eu posso ir aos pés de Jesus, e por pior que eu tenha sido, ou por pior que tenha sido os meus atos, há perdão em Jesus. Há misericórdia aos pés de Jesus. Há salvação aos pés de Jesus. Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, há perdão. Você pode dizer um amém bem forte? Há perdão, queridos. Tem pessoas que olham e dizem assim: olha, para você não tem mais jeito, para você não tem mais solução, o que você fez é imperdoável. Para Jesus, há perdão. A mensagem da cruz é uma mensagem de perdão. Abra sua Bíblia, 1 João, lá no finalzinho. 1 João, não é o Evangelho de João, é a primeira epístola de João. Lá depois de Hebreus, depois de Pedro, 1 e 2 Pedro. 1 de João, capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. Acha na sua Bíblia. Louvado seja o bendito nome de Jesus, para sempre. 1 João, capítulo 2, versículo 1 ao 2 diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não é para pecar, ele está dizendo. João era o discípulo do amor, amoroso. Ei, gente, filhinhos, não devemos pecar. Todo pecado traz uma consequência ruim. Deus perdoa quando nos arrependemos, mas a consequência ruim do pecado vem. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Em Jesus. Jesus é o perdão. Jesus é o advogado. Só que tem um problema. Tem gente que entra num ciclo vicioso. O pastor Augusto Nicodemos, ele fez uma viagem na África. Ele foi para a África e lá ele viajou mais de 5.000 quilômetros de carro, pregando nas cidades, nos estados. E foi 5.000 quilômetros para ir, 5 para voltar onde ele estava. 10.000 quilômetros, o pneu furou uma vez. Uma boa viagem, né? 10.000 quilômetros e o pneu furou só uma vez. Às vezes eu vou daqui para o Mato Grosso do Sul de carro e o pneu do carro nunca furou. Ele viajou 10.000 quilômetros e o pneu do carro furou uma vez. Já pensou se a cada 100 quilômetros furasse o pneu? O pecado é assim. Tem gente que a cada 100 quilômetros fura o pneu. Aí é complicado. Então o pecado tem consequência. Davi foi perdoado por Deus, não foi? Mas a consequência do pecado veio sobre ele e também sobre a casa dele, sobre a família dele. Então se furar o pneu a cada 10.000 quilômetros, olha, glória a Deus, mas a cada 100 quilômetros é complicado. Aí a gente tem que rever e voltar e nos arrepender e não cair mais naquele buraco, não cair mais naquele erro. Serve para mim e serve para você. Amém? Judas não entendeu essa mensagem, a mensagem da cruz. O versículo 18 lá em Atos nos mostra isso. Volta lá em Atos, versículo 18. Atos capítulo 1, versículo 18 diz assim, sempre deixa Atos 1 marcado para você voltar com facilidade. Atos 1 e 18, ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, arrebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Mas espera aí, esse negócio é complicado. Como é que esse cabra morreu? Ele morreu enforcado? Quer dizer que ele se precipitou, caiu e suas entranhas se arrebentaram todas? Vamos entender um pouco isso aqui? Lá em Mateus 27, lá o primeiro evangelho, Mateus 27, versículo 5, volte lá. Depois que Judas traiu Jesus, sentiu remorso, voltou, devolveu as moedas para os sacerdotes. O sacerdote diz, não temos nada a ver com isso, né? Você quer devolver, devolva, mas você entregou ele, já era. O versículo 5 do capítulo 27 de Mateus diz assim, e ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Só que lá em Atos 1 e 18 diz que ele se precipitando, se arrebentou. O que parece que aconteceu? Que ele foi se enforcar,
e ele se pendurou em um penhasco, havia um galho, uma árvore, algo ali que ele se pendurou. A intenção era se matar enforcado, mas aquilo quebrou e ele caiu lá embaixo e se arrebentou. E as suas entranhas, diz o texto, se arrebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Por que ele fez isso? Porque ele não entendeu a mensagem da cruz. Ele não conhecia a palavra perdão. Só que a palavra perdão não é só quando eu preciso de perdão. É para eu liberar o perdão também. Porque tem gente que é alucinado pelo perdão de Deus, mas não consegue perdoar as pessoas. E eu preciso aprender a perdoar as pessoas. Por pior que tenha sido o que aconteceu, eu preciso aprender a perdoar as pessoas. Porque se eu não libero o perdão, diz a palavra, que o Senhor também não liberará o perdão sobre a minha vida. Eu preciso aprender a perdoar. Sempre haverá esse perdão de Deus para nós, desde que nos arrependamos. Mas também precisamos aprender a perdoar. Também diz no versículo 18, isso aqui também é bem enigmático. Diz que ele adquiriu o campo. Ele adquiriu um campo. Olha só, lê comigo. Ora, este quem? Judas, adquiriu um campo com o galardão da iniquidade. Ele comprou um campo. E o nome desse campo, no versículo 19, é Alceldama, que quer dizer campo de sangue. Como é que ele comprou se ele se matou? Interessante, né? Quando eu li isso aqui, eu ficava... O dinheiro que ele ganhou para atrair Jesus era dele. Ele devolveu aos sacerdotes. Esse texto que eu vou citar, você não precisa achar. Mateus 27, do 6 ao 10, diz que foram os sacerdotes que compraram aquele campo. Mas aí Atos diz que foi Judas. Por quê? Porque o dinheiro era de Judas. Se você me dá um dinheiro para comprar alguma coisa e eu vou e compro, na verdade, quem comprou foi você, porque o dinheiro é seu. Então não é uma contradição, não existe contradição na Bíblia. O que aconteceu aqui? Os sacerdotes compraram aquele campo com o dinheiro que Judas devolveu. E em Atos diz que, ora, este adquiriu um campo com o galardão, com a recompensa do seu pecado, porque a recompensa do seu pecado foi as moedas, por ter traído Jesus. E então ele se arrepende, devolve as moedas, e o sacerdote diz, esse dinheiro é maldito. Não pode voltar para o gasofilácio do templo. O gasofilácio é isso aqui. Não pode voltar para cá. Então eles pegaram esse dinheiro e compraram um campo. Um pedaço de terra. E deixaram lá. Voltando em Atos. Ou melhor, João, capítulo 5, versículo 39. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Pastor, por que o senhor cita tanto versículo? Porque eu quero que você examine, irmão. Não quero que você acredite só no que eu estou falando. Eu quero que você leia na Bíblia. Quero que você seja bereano. Os irmãos em Bereia, Paulo pregava e eles, examinando nas escrituras, para ver se era assim. João capítulo 5, versículo 39. Nós aprendemos algo fantástico aqui que Pedro fez, mas fez de maneira errada. João 5,39 diz assim: examinai porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim. Examine, ei, cristão, examine as escrituras, porque vocês acreditam, vocês julgam conter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então eu preciso aprender a examinar as escrituras. Pedro, ele estava ali escolhendo alguém para ficar no lugar de Judas, porque havia uma profecia no livro de Salmos, e eles sabiam dessa profecia. Então ele interpretou aquela profecia da maneira que ele achava certo. Então ele disse, alguém tem que tomar o lugar de Judas, porque o Senhor Jesus já sabia que ele seria traído. Então ele pensou, vamos escolher alguém entre nós aqui, para ficar no lugar de Judas. O texto estava certo, a profecia era essa. Alguém deveria entrar no lugar de Judas, mas não era Matias. Amém? Diga assim, não era Matias. Vamos ver se você vai concordar comigo, era Paulo. Eu acredito que era Paulo e não Matias. Você já viu algum escrito na Bíblia de Matias? Algum versículo que Matias fez alguma coisa? Alguém que Matias orou? Alguém que Matias pregou? Alguma coisa que Matias fez, pelo amor de Deus? Tem? Não tem. Por quê? Porque ele foi escolhido pelo homem e não por Deus. Ele foi escolhido para substituir Judas, mas não foi escolhido por Deus. Foi escolhido pelos homens. Agora Paulo, você já viu alguma coisa na Bíblia que Paulo escreveu? Quantas cartas? 13 cartas, 14, 12.
Praticamente o Novo Testamento foi escrito por Paulo. As cartas à cidade de Corinto, a Galácia, a Filipos, enfim, a Filemão, a Tito, a Timóteo. Praticamente toda a doutrina do Novo Testamento foi revelada para Matias. Não? Paulo. Porque Paulo foi escolhido por Deus. Amém? Você está aqui porque você foi escolhido por Deus. E se você foi escolhido por Deus, você precisa frutificar. Alguma coisa tem que mudar. Na minha vida, porque eu fui escolhido por Deus. Na sua vida, porque você foi escolhido por Deus. Precisa haver uma mudança. Precisa haver um fruto para que eu olhe e diga, não, realmente foi escolhido por Deus. Porque tem fruto. Nós podemos ver os frutos. Qual que é a lição que a gente aprende aqui? Devemos aprender a examinar as Escrituras. Aprender a examinar as Escrituras. Lá em Mateus, o capítulo 22, Mateus 22 e 29, nós estávamos até falando sobre isso no PG, quando fizeram uma pergunta difícil para Jesus. E ele disse, no versículo 28, portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Os religiosos perguntaram para Jesus, os saduceus, só uma mulher casou com um homem, aí ele morreu, aí depois ela casou com o irmão do marido dela, porque era a lei do levirato, se o marido morresse sem a mulher ter filho, ela deveria casar com o irmão que ficou vivo, o irmão do esposo. E casou com o segundo, morreu também, casou com o terceiro, morreu também, casou com o 7, morreu tudo. Era uma viúva negra. Matou todos os maridos. Aí perguntaram para Jesus, na ressurreição, ela vai ser mulher de quem? Na ressurreição ela vai ser mulher de quem? Verso 29. Verso 28. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Tem muitas pessoas errando, ensinando errado, por não conhecer as Escrituras e muito menos o poder de Deus. Porque nós devemos buscar isso. Vamos alcançar na sua plenitude? Claro que não. Mas eu devo buscar conhecer as Escrituras para não errar. E também conhecer o poder de Deus. Revelado para nós através das Escrituras. Revelado para nós através da oração. Revelado para nós através do jejum. Através de uma vida piedosa, reta na presença do Senhor. Nós precisamos conhecer as Escrituras para não errarmos. Lá em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Irmão, o cristão precisa saber defender a sua fé. Eu me lembro quando eu me converti. Primeiro amor, né? Eita, que você quer pregar para todo mundo, quer ganhar todo mundo para Jesus. Aí eu estava no estabelecimento com alguns meses ali de fé, e eu não tinha nem Bíblia ainda. Tinha uma pequenininha que eu peguei emprestado, não lembro de quem. Aí eu vi o pastor pregando e eu decorei 2 versículos que ele falou, muito importante. Aí eu encontrei alguém no estabelecimento que era de uma determinada seita, religião, né, que acredita que os mortos falam com os vivos e assim por diante. E aí eu fiz questão de falar, né, que eu era evangélico, né? Eu sou evangélico, não acredito nessas coisas. Porque a Bíblia diz que... Aí ele disse, tá, mas onde é que está escrito isso? Aí eu falei, tá escrito aqui. Pá, deu o primeiro tiro, né? Só que eu tinha só 2 munição, só 2 balas na agulha. Aí ele, tá, mas aí ele veio com o tiro dele, pá, mas assim, tá escrito assim também, pá, pegou um versículo isolado e tá. Aí eu falei, agora eu tenho que acertar na cabeça, porque é o último tiro que eu tenho. Tá, deu outro versículo, aí ele me morreu. Porque eu não tinha mais munição, não tinha mais bala na agulha. Mas aquela vontade de você compartilhar o evangelho com a pessoa, tirar ela daquele engano, daquela... Mas eu não estava preparado para aquilo. Porque eu não conhecia as Escrituras. Quando você conhece as Escrituras, você consegue defender a sua fé, embasar a sua fé. E a Bíblia, querido, não deve estar na tua casa aberta no Salmo 91, pelo amor de Deus. Ô glória. A Bíblia não deve estar na sua casa aberta no Salmo 91. Você tem que estar examinando as Escrituras. Você julga estar nela a vida eterna? Então você precisa examinar. Amém? Vamos continuar? Pedro, ele tentou fazer aquilo que ele achou que era certo, né? Havia uma profecia, volte lá em Atos, no capítulo 1. Havia essa profecia no livro de Salmos, que alguém deveria substituir Judas. E ele fez com a melhor das intenções.
ele acabou entrando na frente de Deus, porque Deus não mandou ele fazer nada. No versículo 20, ele diz assim, Atos capítulo 1, versículo 20. Porque no livro dos Salmos, é Pedro que está falando aqui, ó, entenda que é Pedro. Porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome o outro seu cargo. Pronto, ele disse. Alguém tem que ficar no lugar de Judas. Aí ele colocou os requisitos que eram necessários para alguém substituir Judas. Aí o versículo 21 e o versículo 22 diz isso. Aí ele começa a dizer assim, ó, tem que preencher esses requisitos. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Ou seja, desde que Jesus começou a pregar, esse que vai ficar no lugar de Judas tem que ter conhecido Jesus desde quando Jesus começou a pregar. Aí ele continua dizendo assim, ó, verso 22, começando desde o batismo de João Batista, até o dia que Jesus foi recebido no céu em cima. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Sabe o que acontece aqui? Pedro disse assim, Deus não mandou ele fazer nada, o Espírito Santo não mandou ele fazer nada, a ordem era esperar. Mas o que eu faço enquanto eu espero? Tem que fazer alguma coisa. Não, espera, ore. Busque a Deus, espere o momento certo. Mas 10 dias, foi só 10 dias. O Espírito Santo desceu. Mas ele conseguiu fazer isso. Aí ele disse assim, ó, aqui está o currículo. E esse cabra que vai entrar no lugar de Judas, ele precisa preencher esse currículo. Assim, ele tem que ter começado desde o início do ministério de Jesus, desde o batismo de João. Ele tem que ter visto Jesus morrer, ressuscitar e ser levado aos céus. Se não encaixar aqui, se não cumprir esses requisitos, não pode substituir Judas. Aí chamaram 2 homens. 2 homens. O texto diz no versículo 23, apresentaram um tal de José e um tal de Matias. Tal de José e um tal de Matias. Verso 23. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Sabe o que os homens fazem? Pedro estava olhando para a aparência. Pedro estava olhando para o currículo. Pedro estava olhando para aquilo que havia no histórico, no currículo da pessoa, e só se preencher tudo isso ele pode entrar no lugar de Judas. Só que o que eu aprendo aqui enquanto eu espero é que Deus não olha para a aparência. Deus não olha para o teu cargo. Deus não olha para a tua posição. Deus não olha para a tua formação. Deus está olhando para o seu coração. Coração. Sabe o que é a prova disso, querido? Eu vi um vídeo ontem que postaram no grupo da igreja. Um pregador que ele recebeu uma mensagem profética de que ele ia pregar em vários lugares. Aí os irmãos foram visitar ele. Alguns irmãos com dó dele disseram assim, olha, não crê naquilo que você ouviu não, porque não tem como Deus fazer aquilo na sua vida. Você não sabe ler, você é pobre e você é negro. Deus não vai te usar nunca. E eram irmãos da fé. Você imagina se não fosse. Sabe o que aconteceu? Hoje ele prega o evangelho em vários lugares. Ele ainda é semi-analfabeto e ele ainda é negro. Porque Deus cumpre. Deus não olha para a aparência. Deus não olha para a formação. Deus, ele olha para o seu coração. Se você tem um coração humilde, se você tem um coração quebrantado, Deus vai te usar. Você pode falar para a pessoa do seu lado, Deus vai te usar, com carinho e respeito, Deus vai te usar. Aqui tem a última lição e a gente encerra para ceiarmos. Versículo 23 ao 26. Olha só que interessante. Versículo 23 ao 26. Pode acompanhar na sua Bíblia. Apresentaram então José e Matias, e orando disseram, olha só, eles decidiram primeiro, aí eles vão orar depois. Engraçado, né? Primeiro a gente decide, depois a gente ora. Por que a gente não ora primeiro, para Deus dar a direção? Eles já haviam decidido, a gente escolheu José e Matias. Aí verso 24, orando disseram, tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tem escolhido. Parece brincadeira, né? Deus podia falar, eu não escolhi ninguém, quem está escolhendo é vocês. Continua o que vocês estão fazendo então. Por que estão orando para mim? Aí o versículo seguinte diz assim, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Aí como Deus não respondeu a oração, aí eles lançaram sorte. Para ver como é que Deus não estava no negócio. O que é lançar sorte? É como se fosse no par ou ímpar.
Ó, Deus não respondeu, então vem cá José, vem cá Matias, vamos tirar para o ímpar aí. Né? Para o ímpar, quem ganhar vai ficar no lugar de Judas. Porque Deus não estava no negócio. Deus não havia falado, mandado ninguém fazer nada. Eles oraram, Deus não respondeu. Aí o verso 26 diz que eles lançaram sorte e caiu a sorte sobre Matias. Você consegue entender isso? Caiu a sorte sobre Matias. Foi escolhido por sorte. Não foi Deus que escolheu, foi escolhido por sorte. E lançando-lhe sorte, caiu sobre Matias. E por voto comum, depois eles votaram, né? Por voto comum, foi contado com os 12 apóstolos. Enquanto você espera, entenda que a vontade do povo nem sempre é a vontade de Deus. Vamos repetir isso? A vontade do povo nem sempre é a vontade de Deus. Devemos deixar Deus guiar a nossa vida e não o povo. Quem deve guiar a minha vida é Deus e não o povo. Vox populi, vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus, latim. Não, não é. A voz de Deus é a voz de Deus. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. Amém? E entender a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Matias foi escolhido pelo povo. Paulo foi escolhido por Deus. Amém? Paulo foi escolhido por Deus. Quem mais? Saul foi escolhido pelo povo. Davi foi escolhido por Deus. Querido, para de ouvir a voz dos outros. Para de ouvir mensagens negativas. Críticas. Diz que tem crítica construtiva e crítica destrutiva. Na verdade, se você for analisar toda crítica é complicado. Ninguém gosta de ser criticado. Então cuidado. Não deixe uma crítica te colocar para baixo. Não deixe alguém te perseguir e fazer esmorecer a sua fé. Porque não se engane, se você segue a Cristo, você será perseguido. Se você é perseguido de alguma forma, é porque alguém viu em você algo diferente. Porque o seu brilho incomoda. O brilho que está em você deve incomodar. Você precisa olhar e ouvir a voz de Deus. E Deus sempre vai escolher Paulo. Deus sempre vai escolher os Davis. Aqueles que têm o coração quebrantado. Aqueles que têm o coração voltado para o Senhor. Nunca houve um missionário como o apóstolo Paulo. Diga assim comigo, a escolha de Deus é sempre a melhor. Você crê nisso? Você pode aplaudir o nome do Senhor então? A escolha de Deus sempre é a melhor. O que eu faço, pastor, enquanto eu espero? Espere Deus falar alguma coisa. Enquanto Deus não mandar você fazer alguma coisa, continue esperando. Ouça a voz do Espírito Santo. Busque na palavra. Deixe Deus falar com você e te orientar. Para que você tome a decisão correta. Vamos estar em pé? Pode vir cantar, irmã Denise? Nós vamos louvar o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor agora com essa canção. E eu quero que você verdadeiramente, logo após a canção, a oração, nós vamos fazer o período aqui da ceia. Nós temos 10 minutos ainda. Só que agora nós vamos louvar o Senhor. Quero que você se esqueça de quem está do teu lado, frente, sua direita, os problemas, né? Não se iniba e peça ao Senhor para te dar a direção enquanto você espera. Já já o Espírito Santo vem, te enche e você pode continuar a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Pode alguém lá atrás, desliga aquelas primeiras luzes de trás para a gente ficar num clima de adoração e vamos louvar o nome do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, queremos te agradecer, Senhor. Queremos te louvar porque o Senhor é justo, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem nos alcançado. Queremos te louvar, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, foi pregada em nosso meio. O Senhor tem falado conosco através da tua palavra. Teu Espírito Santo tem nos dirigido, nos direcionado, nos guiado. Pai querido, quando nós somos do Senhor, a tua palavra arde e queima em nosso coração. Senhor, que os queridos que estão aqui nesta noite, que verdadeiramente possam ter tido essa experiência de sentir o coração ardendo, queimando, Senhor, isso é a prova viva de que nós somos do Senhor. Porque a tua palavra surte efeito em nossas vidas, Pai. A tua palavra é viva e ela é eficaz. Ela não volta vazia, Senhor. Ela faz alguma coisa, ela muda, ela transforma, ela restaura.